é de conhecimento de todos vocês que nós estamos estudando em artes, história em quadrinhos. Nós iniciamos o capítulo 3, que trata sobre história em quadrinhos, que é o que nós vamos trabalhar nesse final de quarto bimestre. O título é Com Quantos Quadrinhos se faz uma história? E eu enviei para vocês na aula anterior de artes a página 48, 49 e a página 50, que os direcionamentos que eu havia deixado para vocês é que respondesse a essas perguntas aqui, ó, na página 49. E além de ler o texto para conhecer, responder também essa primeira questão aqui da página 50. Eu já fiz um vídeo explicando esse texto, inclusive também respondendo as perguntas. E com base no estudo que nós estamos tendo, que é sobre história em quadrinhos, nós vamos fazer essa atividade interativa aqui, que é o segundo momento da aula de artes, que é essa atividade interativa, bem divertida, e nós vamos usar aqui as personagens da Turma da Mônica, que eu poderia dizer que é a história em quadrinhos mais conhecidas e mais famosa aqui no Brasil. Tem outras, mas com certeza a Turma da Mônica é a que dispara na frente quando nós falamos de história em quadrinhos. Eu vou apresentar essa atividade no formato de atividade interativa. Vejam aqui, ó, é a mesma atividade. Inclusive eu vou explicar aqui para vocês como é que vocês devem proceder. É uma atividade formada de 3 questões, onde a primeira vocês irão, de acordo com o contexto da história em quadrinhos, escrever as falas das personagens. A segunda questão vocês vão montar a história em quadrinhos, organizar os quadrinhos aqui, já que a história ela está toda desorganizada. E a terceira questão vocês vão ligar algumas das personagens da Turma da Mônica para os nomes que estão aqui. Vamos lá desde o princípio. Como vocês já estão cabeludos de saber, inicia colocando o seu nome. Importante, porque quando eu recebo a atividade de vocês, é o nome que vocês colocam aí que eu vou estar vendo quando eu estiver corrigindo a atividade. Então vejam o que diz aqui no comando da primeira questão. Olha. Você gosta de história em quadrinhos? Esse gênero literário de história em quadrinhos, ele não é uma preferência nacional, se é que eu poderia dizer assim. Eu, particularmente, falando sobre mim, quando eu era criança, até mesmo adolescente, eu não gostava desse tipo de leitura de história em quadrinhos. Eu gostava mesmo de ler outros livros mais desafiadores. E eu não conseguia ver nas histórias em quadrinhos um desafio. Era por isso que eu não gostava de ver, mas é claro que eu estava completamente errado. Além de divertida, as histórias em quadrinhos elas são muito informativas. Só que, como eu disse, as histórias em quadrinhos ela não é a preferência nacional. É por isso que eu começo com uma pergunta aqui, ó. Você gosta de história em quadrinhos? E mesmo que você não gosta, você terá que fazer essa atividade, já que se trata de uma atividade avaliativa. Ó. Bom, de uma forma ou de outra, você precisará realizar essa atividade, gostando ou não. Mas eu deixei ela bem divertida para que todos possam gostar dessa atividade. E para isso, usaremos uma das histórias em quadrinhos mais conhecidas do Brasil, a Turma da Mônica.
Nesta primeira questão, você deverá criar a conversa das personagens. Vejam que os balões eles estão vazios. E eu deixo uma dica aqui na questão. Olha, não esqueça de considerar o contexto e inventar um diálogo bem divertido. O que seria considerar o contexto? É você considerar todos os elementos que constam nos quadrinhos. Por exemplo, nós estamos vendo aqui que eles estão saindo de uma escola, então é essa leitura que vocês devem fazer para justamente quando vocês forem escrever os diálogos, ter sentido de acordo com o contexto da história, de acordo com como a história está sendo mostrada. Um outro detalhe que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que, por exemplo, quando o balão ele é grande, ele indica uma fala prolongada. Agora, quando o balão é pequeno, como por exemplo aqui na Magali, ó, a fala não precisa ser tão grande. Vejam aqui, ó, balões grandes, balão grande, olha aqui a Magali com um balão pequeno. E outra coisa que vocês devem estar atentos é no formato do balão. Viram? Olha, o balão do Cascão aqui, por exemplo, tem um formato diferente desse da Magali, que eles indicam empolgações diferentes. Quando vocês forem colocar lá escrever as frases de vocês, presta atenção também nesses detalhes. E o comando conclui dizendo o seguinte, ó, não esqueça de criar um título para a sua história. O título você vai colocar bem aqui. O título, eu gostaria que vocês escrevesse o título com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, tá? E também um outro detalhe, eu vou mostrar para vocês uma história em quadrinhos. Vejo aqui o modelo de uma história em quadrinhos que as palavras, todas as palavras, elas são escritas com letras maiúsculas, viu? Então, ó, vejam que todas as letras são maiúsculas. É esse detalhe que eu gostaria que vocês, quando forem escrever, também façam. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um título. Vejam lá, se eu for escrever um título aqui, hoje foi dia de leitura. Vejam que todas as letras estão maiúsculas. Ou poderia ser levando os livros para casa, viu? Não importa o título aqui, são vocês que vão criar um título aqui. Eu só estou colocando aqui que é justamente para alertar vocês que quando vocês forem escrever tanto o título quanto as conversas dentro dos balões, todas as palavras são maiúsculas. Por exemplo aqui, ó. Estou dando um exemplo, não vale copiar o que eu estou escrevendo aqui. Mas, Magali, como eu faço para emprestar um livro? Viu? Se eu fosse considerar esse texto aqui, vejo que como todas as letras elas devem ser maiúsculas, como são as histórias em quadrinhos, tá? E notem também na expressão das personagens. Olha aqui, ó, veja que o Cascão ele demonstra dúvida. Olha aqui ele já demonstra alegria, porque com certeza a Magali já esclareceu a dúvida dele aqui nesse balão. Então não esqueça de prestar atenção nos semblantes das personagens, para que, como o título diz aqui, ó, para que vocês possam inventar um diálogo bem divertido. Entenderam essa parte? Ok. Então vamos lá, ó. Na segunda questão, vocês deverão organizar os quadrinhos. Tem uma história em quadrinhos aqui, só que ela está toda desorganizada. Vocês vão organizar os quadrinhos arrastando-as, arrastando, que eu digo é assim, ó, vocês vão arrastar. Quando você encaixa no lugar errado, por exemplo, ele volta para o lugar dele, porque cada quadrinho tem o seu lugar aqui nesse retângulo azul. Então vocês vão arrastar os quadrinhos para dar sentido à história. Bom, eu deixei de propósito essa palavra fim aqui, olha,
Justamente para vocês saberem que aqui vai ficar lá embaixo. Ó. Se vocês observarem, a história em quadrinho é formada por dois quadrinhos bem grandes, olha lá, e 6 quadrinhos pequenos, olha lá, tá? Então, vocês vão começar arrastando e vão encaixando. Se aqui, por exemplo, é o título da história, então é claro que você vai colocar ele lá em cima. Entenderam? Então é isso que vocês devem fazer. Basta arrastar para os quadrinhos e encaixando. Veja que quando você encaixa, ela fica fixa, olha. Quando você não coloca no quadro certo, ela volta para o lugar de origem. Viram? Então, essa é a segunda questão. Bem simples e bem divertido. E a terceira e última, vocês irão ligar. Quando você coloca o cursor, o dedo em cima do nome, ele vira um lápis. A mesma coisa quando você coloca em cima do rosto das personagens, olha lá. Então vejam aqui, por exemplo, quando eu coloco em cima do rosto do Sansão, como não tem Sansão aqui, então quer dizer que não vai ter para ligar para cá. Então é aonde vocês vão indicar o rosto das personagens, viu? Olha lá, ó. Abaixo temos algumas das personagens da Turma da Mônica. Não estão todos aqui, porque são muitos. Então só tem alguns aqui. Será que você conhece todos? Ou pelo menos conhece todos que estão aqui? Olha lá, continuando a leitura. A tarefa é você ligar os nomes a cada personagem que aparecem aqui. Por exemplo, quem será o Rolo? Se for esse o Rolo, você liga. Veja que, como eu disse para vocês, nos nomes você pode ligar de qualquer lugar, tá? Pode ser daqui do começo, pode ser do nome mesmo, pode ser do final, pode ser de qualquer lugar. Agora, quando você for ligar para as personagens, por exemplo, aqui é o Horácio. Quem é o Horácio? Será que é esse daqui? Você tem que indicar o rosto. Se você indicar o peito, por exemplo, ele não vai completar. Ó. Tem que indicar o rosto. Aí fica, olha lá. Ó. Será que o Horácio é esse daqui? Ou será que o Horácio é esse? Ou é esse? Então você vai e liga para os personagens. Tem 15 personagens. Aliás, tem 15 nomes aqui. Olha lá, Astronauta, Magali, Chico Bento, Bidu, Cebolinha, Anjinho, Rolo, Franjinha, Tina, Jotalhão, Mônica, Piteco, Mingau, Cascão e Horácio, que você vai ligar como eu dei o exemplo aqui. Não esqueça que quando você concluir, não precisa se preocupar com a nota, você não precisa tirar um print para enviar para mim com a nota, porque quando você clica em finalizar, você deverá novamente escrever o seu nome e enviar. Quando você faz isso e dá OK, você tem acesso aos seus erros e seus acertos. Aonde fica vermelho, quer dizer que você errou. Aonde fica verde, você acertou. Aí aqui não vai aparecer nem verde nem vermelho, porque a escrita do texto aqui é livre. Então o que você escrever aqui, se tiver legal, vai estar valendo. E vale 10 pontos. Veja que como eu não acertei nada, tirei 0. Então você não precisa tirar um print daqui, porque eu vou receber aqui na minha caixa de e-mail. Vejam lá, ó. Tá aqui a atividade que eu acabei de receber. Ó. História em quadrinhos, o meu nome, a hora que eu fiz, a disciplina e a pontuação. Então, por isso que você não precisa estar tirando o print para enviar para mim, porque eu já recebo aqui. É essa atividade. Espero que todos vocês tirem 10 pontos, que é quanto vale.